Eu gostei muito do tema que o pastor sugeriu e que a igreja nos passou com relação a essa conferência. É um tema muito propício, né? Eu entendo que a santidade, então, ela é a obrigatoriedade de todo cristão. Eu separei uma parte dessa definição de santidade, a aplicação, de um autor chamado Thomas Brooks. Ele não é o autor desse livro, mas aqui no fim tem um artigo, e deixe-me ler essa definição, e logo após nós iremos então começar a nossa EBD. O texto diz assim: Senhores, obrigado. A santidade é uma flor que não cresce no jardim de nossa natureza. Os homens não nascem com santidade em seu coração, da mesma forma que não nascem com a língua, da mesma forma que nascem com língua em sua boca. A santidade é um fruto divino, é uma pérola de muito valor, que não pode ser encontrada em nenhuma natureza, a não ser na natureza regenerada. Não pode ser achada em nenhum coração, a não ser no coração santificado. Não há sequer uma centelha ou uma faísca de santidade em um homem natural do mundo. O texto de Gênesis 6:5 diz: é continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Pensando nisso, então, pensando que a santidade é uma pérola, sendo ela então preciosa a nós, e sabendo também que ela não é encontrada naturalmente, né? Os irmãos já viram aquela florzinha chamada xanana, né? Lá em Natal tem bastante, não sei se por aqui tem, mas a xanana dificilmente alguém planta, ela aparece, né? A santidade não é assim. A santidade é muito mais como aquela árvore que você tem muita vontade de fazer crescer. Durante algum tempo, na casa que nós morávamos, a outra casa, eu queria plantar pimenta. Eu gosto muito de pimenta. E eu queria plantar pimenta. Então eu peguei alguns tipos de pimenta e coloquei num vasinho. E meus irmãos, ainda que pimenta cresça com certa facilidade, aquela variação de pimenta aparentemente não se deu ao clima daqui. Então eu coloquei num canto da casa e não deu, coloquei no outro canto da casa e não deu. Poxa, era para ser uma coisa tão simples. Pimenta é quase que um joio, né? Cresce aonde você nem precisa. Um passarinho come a pimenta, depois espalha a pimenta na terra e você de repente tem uma árvore de pimenta, né? Aquela pimentinha cumari, não sei quantos conhecem. E não consegui, por fim eu desisti, joguei fora, né? De repente, a Sara disse assim: amor, precisa limpar a frente da casa que está crescendo uns matinhos. Adivinha o que tinha na frente da casa? Pimenta. Eu falei: só de raiva eu vou te arrancar. E a santidade é semelhante a isso, né? Quando você tenta cultivá-la, de fato é algo difícil, porque os cardos e os abrolhos são reflexo ou são consequência do pecado. E dessa forma, cultivar a santidade em um coração pecaminoso, ainda que regenerado, é muito difícil, muito difícil. Por isso que, sendo uma pérola, deve ser precioso a nós. Querer ser santo em nosso procedimento, desejar a santidade, querer ser parecido com aquele que nos chamou, obedecer às palavras de Jesus Cristo, andar em passos iguais ao da igreja de Jesus, é uma tarefa difícil. Por isso, a nossa escola bíblica dominical hoje, nós queremos estudar um pouco sobre santidade. O que é santidade? E assim, eu não sei como que é a prática da igreja, mas eu gosto muito de perguntas, né? Eu gosto muito de receber perguntas. E a parte boa é que eu não preciso responder. Não, brincadeira. A parte boa é que
as perguntas podem ser respondidas à luz da Bíblia. Então, eu te convido eu não sei se isso é prática da igreja, se eu posso fazer isso, mas se eu não puder, depois o pastor Tiago me deixa sem almoço. Se não puder, depois ele me deixa sem almoço, né? Se você tiver alguma pergunta, alguma colocação, levante a mão, eu vou concluir o que eu estou falando e vou ficar muito feliz de ouvir o que você tem para dizer, tá bom? Então, lembrando que nós estamos em uma escola bíblica dominical, né? Então, queremos aprender sobre a Bíblia. Então, deixa eu já dizer, eu não tenho todas as respostas. Talvez algumas perguntas que você fizer eu vou dizer, não sei, mas vou ficar muito feliz de poder responder as que eu sei, tá bom? Então, vamos orar novamente e nós logo iremos começar a nossa escola bíblica dominical. Oremos. Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque a Tua palavra, confirmada por si mesma, se diz viva e eficaz. A palavra do Senhor é materializada para nós no texto que nós chamamos de Bíblia. Obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra, a Bíblia, chega para nós e está à disposição, em nosso colo agora, em nossas mãos, e nós podemos então estudar ela toda, ainda que palavra por palavra, conceito por conceito, parte por parte. Então, Senhor, nesta manhã, atice os nossos corações pelo poder da Sua palavra. Desenterre ao Senhor perguntas, colocações, dúvidas que são acumuladas no decorrer da nossa vida, e que nós possamos aprender como alunos, não do pastor Davi, mas alunos de Jesus Cristo. Afinal de contas, nós somos seus discípulos e Ele é o nosso mestre. Ó Senhor, ajude-me então a explicar as palavras de Cristo, as palavras dos teus servos, a tua vontade, à tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Esse estudo que eu tenho preparado, ele não é em todo meu, né? Então a gente precisa dar crédito às nossas fontes. E eu li esse livro já faz alguns anos. É um livro de J.C. Ryle. Ele viveu aí em meados dos anos 1800. Ele viveu 94 anos. E nesses 94 anos, mais da metade da sua vida, ele foi um pastor. Ele pastoreou uma igreja na Inglaterra. Então, sabem, né? Inglaterra, aí, anos 1800, então, já depois da Reforma, as igrejas sedentas por palavras de conforto e de esperança e de chamada a uma vida de santidade, não a santidade católica, mas a santidade bíblica. Então, o que temos aqui é uma coleção ou uma explicação acerca de santidade. Eu acho que esse é um daqueles livros que todo cristão deveria ter na estante de casa, né? Esse não é daquele que todo cristão precisa ler uma vez por ano, né? Sabe que tem alguns livros que o cristão precisa ler uma vez por ano, né? Dentre um deles, uma recomendação que eu dou é leia O Peregrino em Família, né? As crianças, os jovens adolescentes vão gostar muito e é muito importante para a vida cristã. Mas esse, apesar de não ser um livro para ler todo ano, né? Um livro de 400 páginas, é um livro que nos traz conceitos importantíssimos sobre santidade. E pensando nesses conceitos sobre santidade, se nós fôssemos falar sobre santidade, aonde nós começaríamos? Alguém tem alguma sugestão? Vamos supor que você quer escrever um livro sobre santidade, né? Eu descobri que o nome do pastor tem Agostinho, né? Olha que inveja! Eu queria ter Agostinho no meu nome, né? Então, vamos supor que o pastor vai escrever o livro, né? Santidade, por Tiago Agostinho, né? Como o pastor Tiago começaria? Qual seria o pontapé inicial, né? Não sei se os irmãos gostam de falar, mas eu vou cutucar para os irmãos falarem, né? Por onde começaríamos? Qual seria aí o primeiro ponto, o primeiro capítulo desse livro? Qual seria? Alguém tem alguma sugestão? Aonde começar falando sobre santidade?
Um de cada vez. Tá bom, a pergunta foi muito geral, né? Nós precisamos pensar naquilo que dispara, então, a ordem de sede santos. Por que naquele texto que nós lemos de 1 Pedro, que nós estudamos também em parte ontem, vamos concluir a explicação daquela sessão hoje de noite, por que Pedro precisa chamar os irmãos a dizer, olha, façam assim, cinjam o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai, olha, sejam assim, 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 e aqui a base para isso, sede santos. Por que ele precisa advertir? Aquele texto é um texto com muitas palavras que nos chamam à advertência. Por quê? Por que em Levítico Deus precisou salientar tanto a necessidade do povo ser santo? Por quê? Por que é necessário que nós batamos tanto nessa tecla de santidade? Por quê? A resposta é: porque somos pecadores. Somos pecadores. Quantos aqui têm filhos? Eu tenho 2. Quantos aqui precisaram ensinar os filhos a pecar? Ninguém. Eu acho que ninguém precisou ensinar um filho a pecar. Talvez Jesus, né? Talvez Maria precisaria ensinar, mas isso não aconteceu, obviamente, né? Jesus foi o único que nasceu sem pecar. Mas os nossos filhos, eles têm em si uma maquininha chamada coração, né? Mas na verdade é a mente pecaminosa. E além dela enviar estímulos saudáveis para o corpo, ela também maquina aquilo que está na mente, maquina para o mal. Veja, nós não ensinamos a nossa filha Luísa a, quando não consegue alguma coisa com o irmão, a bater nele. Mas nós precisamos ensinar o contrário, não é? Precisamos dizer, olha, você não pode fazer isso. E precisamos também falar com o Luca, olha, não seja egoísta, compartilhe os seus brinquedos. Isso não é apenas uma verdade com as crianças, mas também é com os adultos, né? Lembra que eu falei ontem que após o pecado, a rua da nossa vida ficou inclinada. E agora a nossa tendência sempre é descer em direção ao mal. E a natureza do ser humano diz assim. Eu não sei a posição soteriológica da igreja, mas eu creio em uma das doutrinas que se chama depravação total. E com isso eu creio que o homem ele é totalmente depravado. Eu não vou dizer que tudo que ele faz demonstra depravação, mas o seu ser é totalmente depravado. Isso quer dizer que ele não é tão mal quanto pode ser, porque nós não somos tão mal quanto podemos ser. Veja, Hitler foi um homem muito mau, não é verdade? Foi um homem muito ruim. Mas nós somos tão ruins quanto Hitler. A diferença é que Hitler mostrou mais a sua depravação do que nós. Um certo comentarista chamado Risby, comentando Efésios capítulo 2, ele diz que todos os homens sem Cristo são mortos espiritualmente. A diferença é o estado de putrefação, ou seja, a diferença é o estado de podridão em que cada um se encontra. Então, a necessidade da salvação e das advertências da salvação, elas se dão ou elas aparecem na Bíblia e devem ser uma advertência para nós, porque nós temos uma natureza pecaminosa. Nós somos pecadores. E eu sei que o conceito de pecado, ele é o conceito básico para
para a vida cristã, mas como que definiríamos pecado? Os irmãos lembram de como que nós ensinamos o que é pecado para as crianças? Tem um corinho que a gente ensinou para os nossos filhos, que é assim: o que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê, sim, Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo que faz ou diz você. Pecado é tudo que nós pensamos, vemos, falamos, fazemos, e até o que nós ouvimos que não agrada a Deus. As músicas infantis são fantásticas para ensinar conceitos pesados da teologia de maneira simplificada. Por exemplo, eu falei agora há pouco sobre depravação total. Sabia que nós temos um corinho que fala sobre depravação total? Diz assim: eu pequei e merecia morrer, eu sei. Olha, que fantástico, né? Merecia morrer porque sou totalmente depravado à luz da santidade de Deus. Mas Jesus no meu lugar já morreu na cruz. Substituição, redenção, né? Então, o irmão pode passar aí o slide. Então, nós temos o tema da conferência, e pensando aí a relação entre o pecado e a santidade, né? E aqui é uma relação oposta, né? Não é que elas são concorrentes, elas devem estar juntas, mas é a necessidade da santidade à luz do pecado. Pode passar, irmão, por favor? Então nós temos aí o pecado. Nós queremos pensar sobre a definição, origem, extensão, malignidade e propensão. Eu não vou ficar triste se der 10 e 20, 10 e meia e nós não passarmos essa primeira parte e não chegarmos em santidade. Mas se tiver perguntas, eu fico muito feliz de responder perguntas e não trabalhar nada do que eu preparei. Lá em Igapó, teve uma vez que o pastor Rinaldo saiu de férias, eu assumi a escola bíblica dominical e eu falei: vou ensinar sobre aquele jovem rico, né? O texto de Marcos 10. E passamos um mês e eu não conseguia sair do primeiro ponto. Os irmãos com pergunta, uma pergunta puxa a outra, saía do assunto, né? E o irmão que falou: não, pastor, vamos ficar só no assunto. Eu falei: não, vamos responder perguntas. É muito mais importante, durante a escola bíblica dominical, sanar as perguntas da vida cristã. Então, se você tem perguntas, por favor, levante a mão e nós vamos pensar sobre. Então, vamos pensar primeiramente sobre a definição do pecado. Pode passar, irmão. A cada ponto o irmão pode ir passando. A definição de pecado eu já falei agora há pouco, mas a definição de pecado, ela vem através de tudo aquilo que não agrada a Deus. O texto de 1 João, capítulo 3, versículo 4, se você quiser abrir lá, 1 João, capítulo 3, versículo 4. 1 João 3, 4. Algum dos irmãos pode ler esse texto, por favor? 1 João 3, 4. O pecado é a transgressão da lei. A pergunta que nós precisamos fazer então é: que lei é essa? Ou o que João está se referindo quando ele fala sobre lei? Porque os irmãos sabem que certa vez Jesus ele foi questionado da seguinte forma: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? E poderíamos entender assim: Senhor, qual é a maior das leis? Eles estavam se referindo a leis romanas, a leis judaicas ou a lei do Antigo Testamento? A lei do Antigo Testamento, claramente. Eles não estavam perguntando qual dos mandamentos é maior, o mandamento de Nero ou o mandamento de Deus? Não. A ideia é pensando no Antigo Testamento. Mas pensando também no Antigo Testamento, as leis, o que para nós se resume ao Decálogo ou aos 10 mandamentos, também não compunham toda a lei. Porque a lei, na Bíblia, ela pode se referir aos 10 mandamentos. A lei, ela pode se referir a todo o sistema mosaico do Antigo Testamento, que não sei se você sabe, mas as leis que os judeus precisavam seguir não se resumiam a 10, mas sim a 613 mandamentos.
E também a lei pode ser todo o conjunto da obra do Senhor, tudo aquilo do que o Senhor se revelou sobre o seu ser revelado aos homens. Essa é a lei que, creio eu, que João está falando. É essa lei que o salmista diz: ó Senhor, quanto amo a tua lei. Né? Convenhamos que seria difícil olhar para os 10 mandamentos e dizer: ó Senhor, como amo a tua lei. Porque olhando para os 10 mandamentos, olhando para os 613, a gente se coloca num canto da parede, né? Como Paulo diz lá em Romanos capítulo 7, miserável homem que sou. Nesse aspecto, Paulo está olhando para a lei, as exigências de Deus para um povo no Antigo Testamento, para o que o judeu deveria querer se justificar. E ao se justificar pela lei, olhamos aquelas exigências e entendemos: não conseguimos cumprir essas exigências. Mas João aparentemente está falando sobre toda a revelação de Deus com relação à sua vontade. Então ele não está nos levando somente ao Antigo Testamento, mas ele também está nos levando às palavras de Jesus Cristo. João também está nos levando às ordens paulinas. Ele também está nos levando às ordens petrinas. Com isso eu quero dizer que João ele quer que o crente, ao ler aquilo, ele tenha toda uma concepção de quem é Deus e de quem nós somos. E a consequência dessa comparação é que Deus exige um padrão que nós não podemos cumprir. E ele diz: olha, a cada vez que você não cumpre uma das exigências de Deus, então você peca. Isso é pecado. O pecado, então, é a quebra da lei de Deus. Como diz aqui, é a transgressão. Então, a definição, ela é basicamente essa. Vamos avançar um pouco e pensar então com relação à origem do pecado. Aonde surgiu o pecado? E essa é uma das perguntas difíceis de responder na palavra de Deus. Eu pensei que alguém faria essa pergunta. Se você tem essa pergunta, deixa-me te responder. Pastor, como que surgiu o pecado? Bom, a gente sabe que Deus, Ele é santo. Lembra de ontem, quando eu citei o texto de Isaías, o texto de João? Santo, santo, santo. Uma ênfase para dizer que Deus de fato, Ele possui santidade, ou Ele é a própria santidade. Ele é um padrão de santidade, e tudo então que se diz santo deve ser como Ele é. Se Deus é santo, dessa forma nós não atribuímos o pecado a Deus. Então, de onde vem o pecado? E aí é aonde a Bíblia silencia. Essa é uma daquelas questões difíceis de engolir. É aquele ossinho de frango que para na garganta. É como comer peixe, é aquela espinha que finca no céu da boca. É difícil de lidar. Mas o que a Bíblia nos diz é que nos céus, o pecado, ele aparece, ele surge no coração de Satanás. Satanás é lançado dos céus. Na criação terrena, porque os céus também é criação de Deus, na criação aqui da terra, o pecado, ele surge através de Satanás, que por meio da serpente, ou como serpente, tentou a mulher então foi enganada, é o que o texto diz, levou o fruto proibido para Adão e ele comeu. E aqui nós temos então a origem do pecado, pelo menos da forma como o pecado chega até nós. Então, se hoje nós somos pecadores, nós não somos pecadores por causa da sociedade em que nós vivemos. Então, muitos pais pensam assim: o meu filho, ele é um bom menino, ele é uma boa criança, o problema são as amizades dele. Já ouviu isso? Não, o meu filho, ele era para ser, ele tinha tudo para ser bom.
O problema foi que nós nascemos em um bairro muito perigoso e então ele cresceu dessa forma. Foram as suas amizades, ou foram a escola, ou o problema é a televisão, ou o problema é alguma coisa, né? Então, geralmente, nós gostamos de mudar o foco das coisas. Mas a origem do pecado, ela é a nossa característica. Os irmãos já viram aquelas pessoas que têm um furinho no queixo? Né? Um furinho no queixo e também aquele furinho na bochecha. Essas coisas são marcas genéticas. Eu não duvido que logo logo alguém faça uma plástica para fazer um furinho no queixo, né? Ou aquele furinho tão bonitinho na bochecha. Aquilo é uma marca genética. Ninguém vai nascer com aquilo, a não ser que tenha uma carga genética para que aquilo apareça no seu rosto. Então, todos nós carregamos uma marca genética do nosso pai Adão, que foi transmitida geração após geração, filho após filho, que chega até nós hoje, cerca aí de 8.000 anos depois. Houve algo que a seleção natural, se é que ela existe, claramente não foi capaz de aplacar. Teve algo que a multifaceta do homem, das suas diferentes posições geográficas, em seus diferentes gostos, não foi capaz de anular. E este é o pecado. As nossas crianças, elas nascem com pecado. Elas nascem com aquela sementinha do pecado. Recentemente, acho que a criança que nasceu aqui recentemente é o Oliver, né? Nós só vimos o Oliver por foto, e nós vamos deixar assim até que possamos segurá-lo no colo, né? Mas o Oliver, sendo um bebê tão novinho, recém-nascido, a Bíblia diz que ele já nasceu pecador. Eu não vou dizer que o pecado dele se manifesta a cada choro. Com isso eu não concordo com Agostinho, não com esse Agostinho, mas com Agostinho de Hipona. Mas sabe quando você planta uma árvore, você coloca uma semente. A semente é bem pequenininha, né? E a semente ela apodrece, ela então começa a criar raízes e vai crescendo, crescendo, crescendo. De repente, o vaso já não é mais suficiente, né? Então você tira do jarro, coloca no chão e vai crescendo, crescendo, crescendo. Assim também é o pecado no coração do ser humano. Quando ele nasce, é só uma sementinha em um solo fértil para que ele desenvolva. Então, o pecado ele vai crescendo e crescendo e crescendo, e o papel dos pais é então aparar os galhos dessa árvore, cortar as suas raízes, para que ela não rompa o vaso e vá para onde quer, né? O dever é esse. E nós da mesma forma. Então, a origem do pecado, para nós, está em nosso coração, em nossa mente. O próprio salmista Davi, depois de reconhecer que era pecador, e ele começar a confessar os seus pecados, sabe o que ele diz? Ele diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Ele não está dizendo, minha mãe é miserável, ele está dizendo, eu sou miserável, eu nasci em pecado. E consequentemente, os filhos de Davi também eram pecadores. Você olha Absalão, você olha o próprio Salomão e os seus filhos, que foram, desculpe a força da palavra, mas foram uma desgraça. Fizeram coisas boas? Fizeram, como todos podem fazer, mas quantas coisas más também estes homens, e o próprio Davi fez, fizeram por causa do pecado. E isso então nos leva ao próximo ponto, que é a extensão do pecado. Paulo, em Romanos, ele diz que todos são pecadores e que todos carecem da glória de Deus. Então, a extensão, pode passar, irmão? A extensão do pecado, ela abrange todos os homens, com exceção de um. Quem é este que não teve pecado? Jesus. Jesus, ele não teve pecado. Fora de Jesus Cristo, todos os outros, veja, aqui nós temos quantas pessoas? Talvez umas 60 pessoas? Eu não sei contar muito bem visualmente, mas ontem tinha mais de 100 pessoas. E meus irmãos,
das mais de 100 pessoas que tínhamos ontem, 100% eram pecadoras. Se você contar quantas pessoas tem nessa rua, não importa quantas pessoas tenham, ou com quantas pessoas você fale, todas elas serão pecadoras. Se você contar no mundo, também, todos são pecadores. À luz de textos bíblicos que dizem, não há justo nenhum sequer. Quem fala isso é o próprio apóstolo Paulo, que dizia de si mesmo, miserável homem que sou. É o mesmo Paulo que diz, olha, eu sou o menor dos apóstolos. Olha, aquilo que eu fazia antes era lixo. Paulo diz, olha, eu pecava antes, eu peco hoje. Todos nós pecamos. E isso mostra a extensão do pecado, não só em um aspecto populacional, ou seja, todos os homens de toda geração após Adão nascem em pecado, mas também mostra a extensão do pecado no nosso coração. E aí eu vou pedir para o irmão passar o slide mais uma vez, que daí nós entramos então para a malignidade do pecado. O sentido de maligno não é apenas o sentido satânico, mas é o sentido de mal de fato. Lembra quando Jesus Cristo diz assim, Senhor, guarde-os do mal? Neste sentido, de que o pecado ele é maligno, no sentido de que ele nos faz mal, faz mais mal do que uma gripe. Ele faz mais mal do que uma pneumonia. Eu não sei se os irmãos têm essa preocupação por aqui, mas eu me recordo muitas vezes, lá em São Paulo, e eu gosto de tomar banhos quentes, né? Ainda mais lá em São Paulo. A Sara, quando teve para lá a primeira vez e tomou um banho quente de verdade, ela falou, amor, arruma aqui um chuveiro para mim, porque tem que misturar, fazer a mistura da água, para a água ficar quente. Aqui em Mossoró também, né? Só que tem que esfriar a água, né? Então, eu coloquei para ela, e ela, quando entrou, se queimou. Ela falou, tá muito quente. Porque eu tenho pele de sapo, né? E eu gosto da água quente. E quando eu abria a porta do banheiro, saía aquele vapor, né? Parecia que estava dentro de um balde de gelo seco, né? E quando eu saía sem camisa, o pai dizia, seu moleque, vai pôr a camisa, quer pegar uma pneumonia? Né? Não podia abrir a geladeira depois de tomar banho, não. Também não podia beber água gelada. E quando o pai via a gente descalço, não, vai pôr o chinelo, esse chão gelado. Né? Fechava as janelas de noite, não dormia de cabelo molhado. A gente hoje com as nossas crianças faz de todo jeito. Mas, cuidados, por quê? Ele sempre dizia, vai pegar uma pneumonia, vai ficar gripado. Olha, sai do sereno. Cuidados, porque existem coisas que são maléficas, de fato, né? Eu não sei se tomar café depois de tomar banho faz mal, ou se o cheiro do vapor, né, o mormaço de fato faz mal, mas existem coisas que fazem mal. Se você se entupir de açúcar, com o passar do tempo você vai desenvolver uma diabetes. Não é assim? Existem coisas que fazem mal ao excesso, e coisas que fazem mal, ainda que pouco. Mas fazem mal. Meus irmãos, de todas as coisas que fazem mal, seja em excesso, ou seja em pequenos níveis de exposição, o pecado é o que faz mais mal. Se nós entendêssemos o mal que o pecado faz, nós tomaríamos muito mais cuidado em nossa vida. Sabe, o pecado ele faz tão mal, mas tão mal, que por vezes, ao pecar, nós temos nojo de nós mesmos. Já aconteceu com você? Ter nojo de si mesmo? Eu conversei uma vez com um rapaz que ele tinha problemas com pornografia. E ele falou que depois que entendeu o mal da pornografia, que entendeu o mal desse pecado, enquanto pecava nisso, ele não se sentia bem, mesmo depois de pedir perdão, mas ele disse que ele precisava tomar um banho muito longo. Eu não me sinto bem. Veja, ele começou a desenvolver nojo pelo pecado. Aquilo começou a se tornar tão desprezível para ele, que aquilo começou a enojá-lo. E aquilo se tornou tão desagradável que ele precisava se banhar. E
não apenas nesse pecado, meus irmãos, mas em todos os outros, se nós entendêssemos que esse mal, que o pecado ele não faz só mal a nós fisicamente, porque o pecado nos afeta fisicamente, todos eles, sem exceção. Eles nos afetam, eles podem endurecer nossa mente, fechar o nosso coração, eles podem nos distanciar das nossas famílias, nos distanciar de quem nós amamos. Nós podemos, por causa do pecado, transformar as pessoas em objeto, seja o pecado que for, mas o pecado também é uma afronta contra o nosso Deus. Por isso o pecado é maligno. E sabe por que o pecado é maligno? Por causa do nosso próximo ponto, que é pela propensão do pecado. O pecado ele é maligno porque ele tem um poder de fazer você acreditar de que ele não é tão mau. Ele pode ludibriar seu coração. Não sei se você já tentou começar a dieta na segunda-feira, né? Aí você diz assim, eu já tentei, né? Eu sei que não parece, né? Mas você diz assim, não, é só dessa vez. Amanhã eu vou parar com isso, né? É a última vez que eu tomo café com açúcar. A partir de amanhã vou tomar sem açúcar. Não, é a última vez que eu como lasanha. A partir de amanhã não vou comer mais lasanha. Aí você diz, olha, hoje é a última vez que eu estou pecando, que eu estou caindo nesse pecado. A partir de amanhã eu não caio mais. Já aconteceu com você? Tentando vencer o pecado e você não venceu? É por causa da propensão do pecado. É a sua malignidade. Ele te engana. Ele te engana. O primeiro engano que o pecado causa em nosso coração é a falsa sensação, ou é o falso sentimento de que nós conseguimos nos livrar dele pelas nossas forças, pelas nossas metodologias. E aqui deixa eu quebrar uma vidraça, né? Não essa da igreja, mas uma vidraça no seu coração, de que você, diferente do que as pessoas dizem hoje, você não é capaz. Você é fraco. Você é miserável. Nós somos tão fracos que nós não somos capazes de nos livrar dos nossos pecados. Sabia disso? Pastor, nós não somos capazes de nos livrar dele. Somente com a ação do Espírito Santo é que o crente pode aniquilar e vencer o pecado. Não pela força que há em nós, mas pela força que há no sangue de Jesus Cristo. Somente por isso. Somente dessa forma. Então, deixa eu te dizer, não trace metodologias. Eu conheci alguém que dizia assim, sempre que eu queria pecar, eu pisava no meu pé. E ele usava o texto dizendo assim, Paulo dizendo, esmurro o meu próprio corpo. Ele se batia, né? O problema é, e se um dia ele bater muito forte, quebrar o pé e precisar botar um gesso? Por que ele vai pisar no pé de gesso? Não vai doer mais. E se um dia ele estiver em uma posição que ele não consiga se bater? Ou como que esse argumento vai ser válido para um crente que é tetraplégico? Porque esse não é o caminho correto. O caminho correto não é você se chicotear a cada pecado que você faz. Lutero fazia isso. Lutero se chicoteava e chorava, Senhor, eu sou pecador. Até o dia em que ele entendeu o que é justificação. E a justificação é a fé em Jesus Cristo e a aplicação da justiça de Cristo sobre nós, junto com isso a santificação por meio do Espírito Santo, que é o que Pedro diz no começo daquele texto, no começo do capítulo, versículo 2. A santificação, então, ela vem por meio de Jesus Cristo. Nós podemos vencer a malignidade, podemos vencer a origem, a extensão e a propensão do pecado por meio do Espírito Santo, que é a capacitação que o próprio Deus dá para nós, não para falar em línguas, não para falar em profecias, não para curar doenças, mas a principal ação do Espírito Santo sempre foi santificação. Santificação. Então agora, nesses minutos que nos restam, eu quero pensar com os irmãos no que é santificação. Pode passar, por favor, irmão?
santificação. Então nós queremos pensar nesses 3 aspectos, que é a natureza da santificação, os sinais e, por fim, uma distinção na questão de santificação, tá bom? Eu vou ser um pouco mais rápido, porque já são 10:07 e eu quero ficar dentro do tempo para a gente poder caminhar, mas eu quero perguntas, tá bom? Então, por favor, irmão, passe aí o próximo slide. Pode passar mais um também? Com relação à natureza, o fruto da santificação, ou a santificação, ela é a resposta ao pecado. Nós somos pecadores, nós somos miseráveis, mas nós somos, por meio da fé, unidos a Jesus Cristo. Os irmãos se recordam do texto de Colossenses, capítulo 3? Vamos lá, vamos para Colossenses, capítulo 3. Esse texto, ele é magnífico. No mínimo, ele é magnífico. Colossenses, capítulo 3. Colossenses capítulo 3. O texto diz assim: portanto, se fostes ressuscitados, o que diz agora? Juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós sereis manifestados com Ele. Mas aqui caberia muito bem a palavra juntamente com Ele em glória. Por que esse texto é fantástico? Porque esse texto trata do aspecto espiritual da nossa união com Jesus Cristo. Já pensou nisso? Já pensou que nós estamos tão unidos a Jesus Cristo, como um corpo está unido à cabeça? Eu me lembro na escola, não sei se por aqui acontece isso, mas os alunos viviam esquecendo as coisas. Tem alguma professora aqui? Nas aulas de pedagogia, as irmãs aprenderam, ou nas aulas de letras, seja qual for o curso, aprenderam a dizer assim: só não esquece a cabeça porque está grudado? Porque todo professor diz isso, né, para os alunos. Esqueci o livro, esqueci o caderno, esqueci o lápis. Aí a professora sempre diz: só não esquece a cabeça porque está grudado, porque está colado, né? Porque um corpo sem cabeça não pode funcionar. E o corpo precisa estar unidos, né? Nós não somos minhocas, né? Não somos cobras, ou galinhas. Nós temos que estar unido à cabeça para que todo o restante funcione. E essa é uma das imagens, é uma das metáforas, é uma das formas que a Bíblia usa para nos dizer que nós estamos unidos a Jesus Cristo. A Bíblia diz que os crentes são o corpo, mas a cabeça é Jesus. O texto também diz que nós somos a noiva e Ele é o noivo e que Ele nos ama. Existem muitas outras comparações. Todas essas comparações, todas essas metáforas, essas formas de linguagem, elas evidenciam o que esse texto está dizendo em sua forma literal. Nós, ainda que estejamos vivos agora, nós morremos junto com Cristo na sua morte pela fé. Ainda que nós não tenhamos levantado da terra, de maneira simbólica levantamos das águas, né, os que foram batizados, mas nós também fomos revividos, como Ele foi. Fomos ressuscitados e aguardamos mais uma ressurreição. Mas nós também aguardamos ser manifestados com Ele. Veja que a união que o crente tem com Jesus Cristo, ela não é uma união seletiva, como eu disse ontem, ela não é uma união quebrada, ela não é uma união só em algumas coisas. Meus irmãos, nós somos inteiramente unidos a Jesus Cristo. Os jovens, eles anelam pelo namoro, né? Eles anelam a conhecer aquela moça, ou se já conhecem, poder casar com ela. E a ansiedade é poder
se unir a ela, né? É poder casar. Eu me recordo quando estava na época de paquera no seminário, né? Com aquela moça ali. Ela tá de óculos porque ela tá com uma alergia nos olhos, tá? Não é para ser chique, não. E estava naquele tempo de paquera, né? E a gente só queria estar junto, né? Então eu sentava lá atrás no seminário, ela sentava no meio, aí eu comecei a sentar no meio, né? Aí depois começamos a assistir às aulas de mão dada, né? Dávamos a mão, orávamos para começar a aula e depois fazíamos as coisas, de repente dávamos a mão, um desejo de estar unidos, de estar juntos. Hoje casamos e amamos ficar próximos um do outro, pois é assim que nós somos de Jesus Cristo, unidos. Apesar de não podermos dar as mãos a Ele, apesar de não podermos estar fisicamente com Ele, estamos tão próximos, tão juntos, estamos mais próximos de Jesus do que a própria pele está próxima de nós. Porque a Bíblia diz que o Santo Espírito habita dentro de nós. Assim nós somos unidos ao próprio Deus. E mais algo que é consequência da santidade, ou parte da natureza da santidade, pode passar o próximo slide, é a consequência. Então, dentro da natureza da santidade, ou do que é ser santo, de santificação, é saber que ela é uma consequência inseparável da regeneração. Ou seja, é impossível que nós separemos santidade e santificação da salvação. É impossível. Alguém que é salvo, primeiramente, nós vamos ver isso mais para frente, ele é santo. Porque ser santo é ser salvo, ser separado. Mas ele também agora está em santificação. E é impossível que nós possamos separar. Sabe por quê? Veja o próximo ponto. É que dentro da natureza da santidade, a santidade, ela é a evidência do Espírito Santo. Só pode ser santo e só pode crescer em santidade aquele que tem o Espírito Santo, né? Então eu já vi muitas pessoas perguntando, como que eu sei que sou salvo? Todo crente, penso que 90% dos crentes, quando pensam sobre a sua vida espiritual, um dia cairão, ou vão cair ainda, ou já caíram, numa crise de identidade. Será que eu sou salvo? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo, muitas vezes. Será que eu sou salvo? Meu Deus, eu peco tanto, faço tantas coisas erradas. Será que eu sou salvo? A gente às vezes cai numa crise de identidade, né? E a santidade é a melhor evidência de que o Espírito Santo, ele habita em você. É um melhor sinal, é a base. Pode passar, irmão, por favor. É um sinal seguro da eleição divina. Será que eu sou eleito? Somente os eleitos serão santos. Somente os eleitos crescerão em santidade. Pode passar, irmão. Ainda mais, a santidade é algo que é impossível de esconder. Lembra das palavras de Jesus Cristo? Quem vai esconder uma vela debaixo da cama? É impossível. A Bíblia diz que nós somos o sal, nós somos a luz do mundo. A santidade, ela é vista. Lembra daquela última árvore, pobre árvore, que se encontrou com Jesus Cristo? Ele diz, cadê teus frutos? Os frutos não estavam lá, mas aquilo claramente era uma árvore, né? Um crente talvez ele não frutifique, mas ele claramente é uma árvore. É possível ver. Agora os frutos então, que são a santificação, ela é evidenciada numa árvore por causa dos frutos. Mas você sabe que uma árvore é uma mangueira por causa do formato dela, o desenho das folhas, não é? E se comprova pelo fruto tão gostoso, né? De você poder passar uma faca, ainda que seja verde, e jogar um sal para comer. É evidente. Pode passar, irmão. É algo pelo qual todo crente é responsável.
Veja, a santidade ou a santificação, ainda que ela seja dada por Deus e ela seja fortificada em sua ação, e você pode caminhar por causa do Espírito Santo em santidade, mas ela é sua responsabilidade. Ainda que Cristo tenha dito, Senhor, santifica-os, mas a santidade, ela é tua responsabilidade. Sabia disso? Você é responsável por se santificar. De fato, Deus prepara todo o caminho, porque o próprio Paulo, lá em Efésios 2, ele diz assim, que Deus preparou para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Deus preparou o caminho, Ele já abriu toda a trilha com facão, está tudo raso, nós podemos andar, o caminho já está pronto, mas somos nós que andamos. Então a vida cristã, apesar dela ser na dependência do Senhor, ela é sim sua responsabilidade. Ainda que o querer e o realizar pertençam a Deus, mas é sua responsabilidade. E aqui é aquela outra parte da Bíblia que nós não conseguimos entender muito bem, ou entender quase nada, que é entre a soberania de Deus, o que Deus faz, e a responsabilidade do homem, que é o que o homem faz. Nós não sabemos equilibrar essa balança, ou se essa balança possui um equilíbrio, mas o que nós sabemos nós temos nossas responsabilidades e devemos cumprir essas responsabilidades, porque um dia nós seremos cobrados. Eu gosto muito de falar sobre filhos e família, porque nós banalizamos muito a forma como criar uma família ou como ter uma família, mas vocês sabem que os filhos que nós temos, eles não pertencem a nós, né? Sabe que o Luca, ele não, ainda que eu o chame de meu filho, ele não é meu. Ele pertence ao Senhor. Não porque quando ele era pequeno eu batizei e coloquei ele na aliança. Não é isso como os presbiterianos fazem. Mas ele pertence a Deus porque tudo que Deus coloca sobre minha responsabilidade, eu as tenho como um servo. Paulo diz em 1 Coríntios 4:4 que nós somos dispenseiros de Deus. E como seus dispenseiros, devemos cuidar de tudo quanto Deus coloca às nossas mãos. A alguns ele dá só um talento, só uma moedinha. Mas para outros, ele dá milhares de moedas, milhares de responsabilidades. Ao ponto de Tiago, na sua carta, dizer assim, não sejais muitos de vós mestres, porque os mestres serão cobrados por Deus. Então tudo aquilo que Deus nos dá, nós somos responsabilizados. E a santificação, meu irmão, é tua responsabilidade. Ninguém no céu vai chegar e dizer assim, mas Senhor, peraí, o Senhor viu o quanto foi difícil a minha vida, o Senhor deixou que eu vivesse 60 anos depois da minha conversão, por que quando o Senhor não me levou no dia seguinte, ou não fez como João, que se converteu depois de um acidente de moto, e assim não teve muito tempo para pecar depois de ser salvo? Ninguém no céu dirá isso, apesar de que tem um hino, né, no cantor cristão que diz assim, para ninguém no juízo exclamar com razão, né? Ninguém vai se exclamar com razão perante Deus, nem os descrentes e nem os crentes poderão reclamar, Senhor, eu não me santifiquei por causa disso. Não, toda cobrança que o Senhor fizer, vai ser pautada de fato naquilo que nós tínhamos que fazer, nas nossas responsabilidades. Então, um dia ao chegarmos nos céus, e ao receber os nossos galardões, nós seremos cobrados pelas nossas responsabilidades. Por que não fizemos aquilo? É chamado de o tribunal de Cristo. Ele acontecerá nas nuvens. Nós seremos cobrados, seremos julgados por aquilo que fizemos ou não fizemos. Por isso, saiba que a santidade não é opcional, ela é um dever. E deve estar em todo canto da sua vida. Pode passar, irmão. A santidade também, ela admite um grau de intensidade. Algumas pessoas são mais santas do que outras. Isso é fantástico. Você já se deparou com alguma pessoa que você disse assim, eu quero ser como aquela pessoa? Né? Eu admiro as pessoas que são calmas. Né? Se você já notou, eu sou meio apavorado, né? Eu admiro, né? A Sara no caminho disse assim, o pastor Tiago parece uma pessoa muito calma, né? Ele fala devagar, né? E às vezes eu fico pensando, rapaz, eu preciso ser assim, preciso ser mais calmo, falar mais sereno, né?
cuidar um pouco mais e ser mais manso. Né? Veja que existem pessoas que Deus coloca como exemplos. O próprio apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores. E meus irmãos, deixem-me dizer que não é arrogância que o cristão busque ser uma luz para outros crentes. É arrogância você dizer que você é a melhor luz, ou que você é sem pecado. Mas na vida cristã, nós somos convidados a sermos crentes exemplares, para que possamos auxiliar outros crentes a serem crentes exemplares também. Inclusive, esse é o princípio da palavra mais repetida no Novo Testamento, que para nós é traduzida como uns aos outros. É a exortação, é o contato que temos uns com os outros, e por isso precisamos ser santos, para que possamos dizer: olha, faça assim, cresça assim é o objetivo. Meus irmãos, isso mostra que a santidade, ela admite graus de intensidade, mas a última coisa que vemos na natureza da santidade é que ela nos treina para os céus. Pode passar. A santidade nos treina para o céu. Já pensou que nós vivemos aqui na linguagem de Pedro e de Paulo, nós somos simplesmente peregrinos. Nós não temos casas formadas, mas nós habitamos em tendas. Inclusive esse corpo, um dia ele será desfeito e refeito. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, né? Se a nossa casa é o corpo, se desfizer, nós temos no céu algo muito superior. E o próprio apóstolo Paulo diz, né? Eu não sei o que fazer. Se não sei o que é melhor, se é estar entre os crentes e edificá-los, ou se é ir para o céu, o que é imensamente, incomparavelmente, é algo muito superior. O problema é que nós nos esquecemos que nós vamos para o céu, e nós não queremos nos preparar para chegar lá. Nós queremos viver no mundo como no mundo, mas chegar no céu para viver como será no céu. Deixe-me te dizer, viva neste mundo à luz do que nos aguarda nos céus, como peregrinos. Vamos passar rapidamente os próximos pontos, só para podermos concluir, antes de passar a palavra. Pode passar, irmão. Então, os sinais não significa conversar sobre assuntos religiosos. Isso não é um sinal de que você é santo, ou que você está crescendo em santidade. Aquela pessoa que só fala sobre assuntos teológicos, que carrega a Bíblia debaixo do braço e um livro de santidade. Tenho todos os assuntos aqui, vou falar sobre santidade e vou mostrar como eu sou santo. Não, pode passar, irmão. Não é um sentimento religioso, como os fariseus. Os fariseus se achavam uma máquina de santidade. Mas santidade não é um sentimento religioso. Pode passar. Não é um formalismo externo. Você não mede santidade pela roupa que a pessoa está vestindo. Apesar de que uma pessoa que quer crescer em santidade vai se vestir de maneira santa. Mas nem sempre a vestimenta demonstra que uma pessoa é santa ou não. Lembra que Cristo disse também dos fariseus? Sepulcros caiados. Pode passar, irmão. Não consiste na casual realizações de ações corretas, porque mesmo um descrente pode fazer coisas boas. Mesmo um descrente pode fazer coisas que são agradáveis a Deus, ainda que ele não consiga agradar a Deus, mas ele pode fazer coisas boas. Veja, um descrente pode entrar por essas portas, assentar aqui e cantar hinos ao Senhor. Não é verdade? Isso mostra que ele é santo? Não. Continuemos. Significa esforçar-se para fazer a vontade de Cristo. Isso é santidade. Pode passar. É um desejo de viver segundo o padrão da igreja. Espera aí. Aqui eu preciso explicar. Porque você vai dizer, pastor, então quer dizer que a igreja dita que é santidade? Não. Essa igreja não é a igreja batista regular de Mossoró. É a igreja de Jesus Cristo, a que ele estabeleceu. Não é o prédio, mas é o corpo, que ele disse como deve andar. O corpo de Cristo deve proceder de uma forma. Então, essa igreja aí é a igreja invisível. É aquela igreja que é o corpo de Jesus Cristo, da qual a igreja de Mossoró, como igreja local, deve se assimilar. Pode passar, irmão, nós estamos concluindo.
E por fim, nós temos aí a distinção entre justificação e santificação, que é onde gera aquela dúvida: será que eu sou salvo? Então quero que você saiba que, apesar do crente, por vezes, lutar contra o pecado, por vezes o crente cair em uma vida de pecados, deixe-me dizer que os seus pecados, ou a sua falta de santidade, não afeta na justificação. Sem justificação não há santidade, mas sem santidade ainda há justificação. Então é possível que alguém se converta e não se santifique. É possível que isso aconteça. Inclusive, Paulo, quando ele fala à igreja de Corinto, lá no capítulo 5, quando ele fala daquele homem, daquele jovem que estava se relacionando com a madrasta, com a esposa do pai, ele diz assim: entregue a Satanás o corpo, para que a alma seja salva. Por quê? O que estava acontecendo? Aquele jovem, ou aquele rapaz, ele não estava se santificando, mas ele era justificado. E a sua santidade não afetava na sua justificação. Porque, como eu disse, a sua santificação, a santificação, ela é responsabilidade sua. Mas a justificação, não. A justificação é a responsabilidade de Deus. Responsabilidade de Jesus Cristo. E se alguém pudesse perder a salvação, não seria por uma falha da pessoa. Ou se eu perder a salvação, não seria por minhas falhas. Alguém que teria que falhar seria Deus. Não somos nós, para a salvação, não somos nós que seguramos na mão de Deus. É Ele quem segura nas nossas mãos. E sabe? A Bíblia diz que Ele não nos solta. A Bíblia diz que ninguém pode nos tirar das mãos de Deus. Tendo isso em vista, que ninguém pode nos tirar das suas mãos, que a santidade seja preciosa, como uma esmeralda, como um Swarovski, como uma pérola para você. Que possamos crescer unidos em santidade ao Senhor. Vamos orar. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra que pode ser explicada nessa escola. Rogamos por cada um dos irmãos e também por mim, para que possamos satisfazer ao Senhor em tudo quanto o Senhor nos chama. Rogamos em nome de Jesus. Amém.